Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Temos procurado trazer em nosso quadro, nos programas Espiritismo em Palavras Simples, diversas questões para a gente refletir sobre as nossas vidas, a fim de que possamos melhorar o nosso viver, o nosso caminhar, o nosso andar pela vida, para que a vida fique mais leve, mais suave, que possamos usufruir um pouquinho mais das belezas que o mundo apresenta, das oportunidades que a vida apresenta, mas muitas vezes nós perdemos estas oportunidades porque começamos a buscar responsáveis por aquilo que vivemos. E nós somos os responsáveis. Nós edificamos a nossa vida. E a edificação começa pela consciência de que somos imortais. Tenho dito em alguns programas, em algumas palestras, que o alicerce que deve sustentar o edifício das nossas vidas, do futuro que queremos para ela, daquilo que estamos construindo, se chama imortalidade. A imortalidade é o alicerce. Inclusive, antecipo aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que será o tema da próxima conferência em 2016, Estadual Espírita do Paraná, Construindo a Consciência da Imortalidade. Teremos diversos expositores tratando desse tema. A conferência será dia 4, 5 e 6 de março de 2016 no Expo Trade em Pinhais. Fique atento às divulgações da Federação Espírita do Paraná. Então, em cima dessa imortalidade, desta consciência da imortalidade, deste alicerce, devemos construir o nosso futuro. Os recursos, o Pai nos oferece, através de diversos emissários que Ele nos manda, especialmente através de Jesus. Mas ao invés de aproveitar os recursos, aproveitar as lições que a vida se nos apresenta para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, nós achamos que Deus está nos punindo, nos castigando. Deus não pune e não castiga. Ou então ficamos reclamando da vida, falamos um pouco sobre isso no nosso programa anterior. Ficamos reclamando da vida, do mundo, das pessoas, que tudo está ruim, que tudo não vai bem. Mas se alguma coisa não vai bem, a responsabilidade é de quem? Do mundo? E muitas vezes achamos que o responsável é Deus e culpamos Deus. Falamos sobre isso no nosso programa anterior. Buscamos culpados. Quem é o responsável? Se somos cristãos, não podemos ter a dúvida de quem é o responsável. A cada um segundo suas obras, diz Jesus. Outros de outras religiões podem até ter uma dúvida, mas aqueles que adotam Jesus e seu evangelho como referência não podem ter dúvida de quem é o responsável por tudo aquilo que vivemos. A cada um segundo as suas obras. Então, se queremos dias melhores, temos que construí-los. Os recursos estão disponíveis. Temos que aproximar Deus e Jesus de nossas vidas. Mas nós nos afastamos, então precisamos mudar o nosso foco. Aproximar Deus e Jesus de nossas vidas para mudar as nossas vidas. Aproximá-los de nossas vidas é dar ouvidos à nossa consciência, é dar ouvidos às lições e praticar as lições que Jesus nos apresenta. Enfim, mudarmos o nosso comportamento, buscarmos um comportamento mais focado nas questões que Jesus nos traz. O mundo, portanto, está em nossas mãos. O nosso futuro está em nossas mãos. Não está na mão de ninguém, na mão de terceiros. O futuro está em nossas mãos. Nós somos os autores, os edificadores do nosso futuro. E se queremos um futuro de felicidade, precisamos mudar as nossas ações. Se não estamos bem, se estamos angustiados, atormentados, até depressivos, é porque está faltando Jesus em nossas vidas. Está faltando Deus próximo de nós. Precisamos aproximá-los através do convite, através da mudança de nossos comportamentos e principalmente buscando nos aproximar dos ensinamentos que Deus nos enviou através de muitos, especialmente através de Jesus. Então, quando você se pergunta qual o motivo a minha vida está conturbada, perturbada, pare para pensar o quanto você tem pensado em Deus, o quanto você tem orado, o quanto você tem vigiado os seus atos, o quanto você tem estudado e colocado em prática o Evangelho de Jesus. Temos inúmeras lições trazidas pelos emissários de Deus para nos orientar. Mas escolhemos muitas vezes nos afastar de Deus. Muitas vezes colocar a culpa dos nossos problemas, das nossas mazelas, em Deus. Esquecemos que os únicos responsáveis somos nós mesmos, por aquilo que nos acontece, pela própria fala de Jesus que já citamos. Então, as lições e orientações estão disponíveis
estão ao nosso dispor desde os primórdios da humanidade. Deus nos mandou emissários para nos auxiliar. Se você parar para pensar um pouquinho, Deus nos mandou Moisés, que nos traz lá para a infância espiritual da humanidade. Ele nos trouxe o que não fazer. 1.300 anos depois, aproximadamente, Deus nos mandou as lições definitivas com Jesus. Jesus nos traz o que devemos fazer. Então, com Moisés, o que não fazer, e com Jesus, o que fazer. Temos lições para a eternidade no Evangelho de Jesus. E reclamamos que a vida não está boa, que as coisas não estão bem. Por quê? Porque escolhemos não colocar o Evangelho em nossas vidas. Até estudamos, às vezes, até conhecemos as passagens de Jesus, mas ficamos na teoria. Temos que sair da teoria para a prática, colocar em prática este Evangelho. Então, Jesus nos traz o que fazer. Então, se a gente quer melhorar a vida e pergunta como fazer, está lá no Evangelho. Aprofunde as lições de Jesus, estude as lições de Jesus, viva as lições de Jesus, saia da teoria e passe para a prática, e você estará aproveitando as lições que ele trouxe e mudando sua vida. O problema é que nós escolhemos muitas vezes outros caminhos, mesmo às vezes sendo até cristãos, escolhemos outros caminhos, não colocamos em prática as lições que Jesus nos traz. E ele sabia que perderíamos um pouquinho do seu evangelho, ou um pouco, ou muito do seu evangelho pelo caminho, prometeu um outro consolador. E a 18 de abril de 1857, portanto, há 158 anos, um pouco mais, nós temos a terceira grande revelação, com a publicação por Allan Kardec de O Livro dos Espíritos, nesta data citada. Portanto, a terceira grande revelação vem nos trazer consolo, conforme prometeu Jesus, vem relembrar o seu evangelho, como estava na promessa, e esclarecer muitas outras coisas, como também estava contido na promessa. O Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos, vem complementar a obra, vem trazer os recursos que estão faltando, que de repente estavam faltando para aprofundarmos, porque entramos na era da razão, e a era da razão precisamos responder porquês. Então, a doutrina dos Espíritos nos traz como fazer e por que fazer. Século XIX, era dos grandes pensadores, um pouquinho antes, ao início dos grandes pensadores da humanidade, trazendo o questionamento, a busca, o crescimento pelo questionamento mais profundo sobre a vida, de onde vemos, para onde vamos. Então, a doutrina dos Espíritos veio no momento apropriado, como não poderia ser diferente por uma obra divina, nos trazer os porquês. Então, temos com Moisés o que não fazer, com Jesus o que fazer, com a doutrina dos Espíritos, como fazer e por que fazer. O que nos falta? A palavrinha que está em todas. Fazer. Não fazer, o que não fazer, como fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. O que está faltando é fazer. Informações, conhecimento, entendimento, nós já temos. Estão disponíveis aí há muito tempo, gradativamente, de acordo com como ocorre naturalmente com o processo de construção do conhecimento e da evolução humana. Vamos construindo gradativamente. Mas hoje temos tudo o que precisamos. Toda a teoria está disponível. Toda a teoria que precisamos está disponível nessas três grandes revelações, cumprindo este papel. O que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. O que nos falta é sair da teoria para a prática, colocar estas lições e estes ensinamentos em nossas vidas. As lições para a prática do bem, para o exercício do homem divino, do ser divino, daquele que tem dentro de si a semente divina, a genética divina. Deixai brilhar a vossa luz. É esta centelha divina que está em nós que devemos acender. O combustível necessário para acender esta centelha e fazer dela um incêndio, no bom sentido, um incêndio para o bem, Deus nos abasteceu com os seres que Ele mandou para nos trazer as lições necessárias, especialmente com Jesus. Portanto, a teoria está toda disponível. O que nos falta? Sair da teoria para a prática. Colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. E tudo está disponível e o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai-o. Temos todo o apelo, temos tudo o que precisamos. O que falta? Colocar em prática. Escutar e colocar em prática.
Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.